Pra começar. Que foi muito bom. Bom, beleza. Vamos começar então. Essa é a nossa primeira aula gravada. A gente vai ver aí o que dá. Desculpa a demora, demoramos um pouco mais aí para ajustar as coisas aqui. Então hoje a ideia é a gente falar um pouco de arquitetura. Arquitetura, na hora que a gente começa a fazer, Você tá escrevendo em cima do bagulho da luz. É só o texto. Então, quando a gente fala aí de arquitetura, vem um monte de design pattern na cabeça, vem um monte de regras e um monte de coisas que a gente pode quebrar o nosso código, como a gente vai fazer, qual design pattern a gente vai usar. Mas muitas vezes a gente não entende o porquê nós estamos trabalhando com determinada arquitetura ou porquê que esses design patterns são tão interessantes. Por que nós devemos utilizar isso? Então eu queria propor uma ideia diferente para a gente explicar exatamente o porquê que a gente usa ou como a gente usa para chegar na arquitetura que a gente está utilizando hoje, que é o Viper, beleza? Então vamos começar pensando num projeto. E aí eu vou colocar os meus projetos pessoais. Então, na verdade, quando eu pego um projeto para fazer, eu vou fazer ele sozinho. Então, se eu pego um projeto mobile para fazer, eu praticamente desenvolvo tudo o que precisa desenvolver. A única coisa que eu preciso é do meu aparelho lá, como a gente está falando de um treinamento para Android. Então, tenho o meu aparelho aqui. Vou colocar o backzinho para falar que é um Android, né? Então, eu tenho o meu aparelho aqui. E a única coisa que eu tenho de auxílio, como eu estou fazendo sozinho, são bibliotecas de terceiros. Então, eu tenho lá a biblioteca no GitHub, que vai me ajudar com as animações, por exemplo. Tem uma outra biblioteca que vai me ajudar com o XML. Tem outra biblioteca que vai fazer a chamada, no caso, para serviços externos aqui, usando a rede, por exemplo. Então essas bibliotecas internas acabam me auxiliando aí nesse projeto. E o que isso, na verdade, significa? A gente, numa visão um pouco mais abrangente, é a mesma coisa da gente estar usando os design patterns da topologia original do Android, por exemplo. Porque quando eu tenho, na verdade, o meu dispositivo, eu posso falar que essa camada aqui, ela é minha view. Por que ela é minha view? Ela é onde é feita a apresentação. Ela é o último trecho, na verdade, do meu código, onde eu apresento o resultado para o meu usuário final. Então, na hora que eu estou trabalhando aqui com o meu telefone, na hora que eu faço o deploy desse meu telefone, eu estou mostrando para ele todo o trabalho que foi gerado e tudo aquilo que foi criado dentro da aplicação. E essas bibliotecas de terceiro, então, nesse caso, eu consigo enxergá-las como se elas fossem o meu model. Por que o meu model? Porque elas são frameworks prontos. Ele já está pronto, ele já está encapsulado para eu utilizar. Ele não engloba para mim a minha regra de negócio. Ele não engloba as propriedades do meu projeto. Eu não preciso ter um entendimento do que ela faz necessariamente. Ele simplesmente faz a marcação ou uma tarefa específica que não tem a ver exatamente, às vezes, com o meu projeto em si. E o que tem a ver com o projeto em si? Nesse caso, ele está encapsulado totalmente em mim. Eu detenho o conhecimento, eu crio, na verdade, as regras de negócio, faço a implementação, desenho o layout, cuido das animações, eu faço tudo. Eu controlo toda a regra que eu tenho dentro da minha aplicação, então fica tudo ao meu cargo desenvolver minha aplicação. Então, nesse caso, eu posso falar que eu aqui sou o controller da minha aplicação. E se você vê, como a gente tem uma view, um model, um controller, esse é um caso específico da gente estar trabalhando com MVC. Então, quando a gente passa para o código e a gente tem lá o MVC, a gente está falando que a gente vai ter simplesmente a nossa view sendo setada, que aqui foi falado como parte do celular, mas ele pode ser, e ele é na verdade, o meu XML. No final, a view é só a marcação do Android, por exemplo, na tela. O meu XML, ele simplesmente me representa o estado final da minha aplicação, aquilo que eu vou mostrar para o meu usuário.
O model, ele é representado por todas as nossas classes de marcação, os nossos pojos da vida lá, que são nossos objetos de marcação, as minhas classes de apoio, os meus frameworks. Então a camada de network que a gente criou no decorrer do treinamento, ele nada mais é do que um model. Então eu posso falar que a minha camada de network também está aqui. Que é um cara que sabe simplesmente fazer uma requisição. O meu banco de dados, ele também é um framework. As minhas bibliotecas de terceiro também são um framework. Então, nesse caso, o meu model, ele é representado dentro do meu software por todas as classes de apoio que eu tenho. Então, ele não envolve minhas regras de negócio, as features que o meu usuário pediu ou o meu entendimento, por exemplo, daquele projeto. E aqui no controller é onde a gente vai colocar todas as características que a gente precisa do projeto. O que são essas características? As minhas regras de negócio, as minhas chamadas para o meu model, a minha chamada para o meu XML, a minha apresentação. Então toda a parte que controla a aplicação, toda a regra de negócio, todas as features, elas são feitas no controller. E se a gente for fazer um paralelo então com a nossa aplicação Android, o controller seria a nossa activity ou o nosso fragmento. Ou os nossos fragmentos. Então, quando a gente tem uma activity ou um fragmento, toda a regra de negócio que a gente está aplicando vai estar nessa camada. Então, se a gente for ver o projeto que a gente desenvolveu até agora, tudo que nós desenvolvemos, ele está basicamente no controller. Criamos os nossos models, que é aquela camada de network e banco de dados, criamos nossos XMLs que representam a view e criamos aí o nosso fragmento que tem tudo. Então toda a parte de iteração com o nosso código é feita através do controle. Ele manda fazer uma apresentação na nossa view, ele recebe um evento da view e toma uma ação. Ele simplesmente pede para que o model execute uma ação e espera um callback de resultado se necessário, se for uma chamada síncrona de network. Então toda a lógica da nossa aplicação está nessa camada. Ela é uma camada extremamente importante. Qual é o problema quando a gente se utiliza desse tipo de estrutura? Eu aqui detenho todo o conhecimento da minha aplicação. Toda a aplicação depende de mim e somente de mim. O que isso causa para a gente de ruim? A partir do momento que eu não estou na aplicação, nada mais acontece. Segundo, todo mundo que for querer mexer nessa aplicação, ele vai ter que obrigatoriamente falar comigo e entender tudo o que eu fiz. A gente não separa as responsabilidades de quem precisa fazer o quê. Então, nesse caso, o MVC, que muitas vezes na internet você consegue ver quando a gente está estudando novas técnicas ou novos design patterns, eles costumam brincar que é o Monster View Controller, na verdade. Por quê? Porque a camada aqui do controller ela vai ficar muito grande. Ela vai deter toda a sua aplicação, ela vai deter toda a lógica e todo o conhecimento daquela feature específica, daquela sua tela. Então acaba que não faz muito sentido. Na manutenção isso aqui vai ficar muito ruim, você tem uma camada muito grande de controle. Existem técnicas para melhorar inclusive o MVC. Você pode criar classes de apoio para que a sua controller tenha menos responsabilidade. Só que quando você cria classes de apoio, o que você está fazendo na verdade é criar o seu model. Só que você está começando a criar model com lógica, uma lógica que faz sentido só para a sua aplicação. Então essa fragmentação é ruim às vezes para você encontrar aonde fica determinada lógica, onde fica determinada regra da sua aplicação. Então isso acaba sendo muito custoso. Se a gente for olhar o Android por si só, o que o Google entrega para a gente, ou entregava na verdade, era uma estrutura para trabalhar com MVC. Isso vem mudando ao longo do tempo, tanto é que hoje a gente tem Live Data, a gente já viu um pouco de programação reativa, que são features que o próprio Google entregou pra gente, para que a gente tenha um pouco mais de liberdade na hora de operar com esses caras. E como a gente pode melhorar isso? Aplicando design patterns diferentes, arquiteturas diferentes, que nada mais é do que uma forma da gente começar a separar essas camadas. Nada mais é do que dar responsabilidade
para que outras pessoas, outras classes, no nosso caso, possam operar. Então, se aqui a gente começou a falar que eu estou trabalhando sozinho, tenho só umas bibliotecas de terceiro e meu aparelho que é o meu resultado final, eu posso falar que a primeira etapa de uma separação aqui é contratar um designer. Eu não sou designer, eu sou programador. Então eu preciso, no caso, que alguém me auxilie nesse processo, que tenha mais conhecimento de causa para fazer isso do que eu, por exemplo. Então na hora que eu contrato um designer, eu posso falar que o designer vai ficar responsável por essa camada. Então na hora que eu tenho aqui o meu designer contratado, eu posso simplesmente fazer um contrato com ele e falar, eu gostaria que você executasse determinadas tarefas. E na hora que eu executo um contrato com ele, eu tenho uma documentação do que é necessário fazer e o que é necessário que ele me entregue nesse cara. Então eu vou descrever quais são as tarefas dele e o que ele tem de necessidade de me entregar. Beleza, contratei o meu designer, então se eu contratei, eu consigo tirar um pouco da responsabilidade que estava sobre a minha pessoa aqui como controller, por exemplo. Quando eu tiro um pouco dessa responsabilidade e dou para que ele desenhe para mim e entregue esse cara todo pronto, eu estou tirando da minha responsabilidade, no caso, tudo que tem a ver com a view. E o que eu faço nesse momento? Eu falo que a minha activity e o meu fragmento, que trabalham diretamente com a view, também são de responsabilidade dele. Por que de responsabilidade dele? Porque é aqui que eu controlo, por exemplo, o layout que está sendo inflado. Então ele que vai trabalhar com layout, ele tem que setar para mim qual é o estilo e aquilo que ele quer. Então isso vai estar descrito nesse contrato, por exemplo. Quando eu trago isso aqui para cá, ele vai conseguir descrever para mim quais são as animações que ele vai desenhar e toda a gama que tem referência à visualização da minha aplicação. Então eu vou começar a separar e dar responsabilidade para quem realmente entende daquele assunto, para quem realmente domina a parte de desenho, a parte específica de visualização, a parte de animações. Então nesse momento eu tiro a responsabilidade da Activity e falo que o meu layout não é composto mais por um XML. Ele é composto por um XML, toda a parte dos fragmentos e das activities. Por quê? Porque na nossa visualização, para que uma view seja apresentada, deixa eu trazer minha activity para me tracar. Para que minha view seja apresentada, obrigatoriamente ela necessita de um container. Então esse container é de responsabilidade dessa camada. Então, na hora que eu separo a minha view para ele cuidar exatamente de todas as etapas que são necessárias para que eu faça a minha apresentação, eu tiro a responsabilidade do meu controller de trabalhar ou de operar com essas duas camadas. Então, meu controller não precisa mais cuidar se o botão está certinho, se o botão é vermelho, se ele é azul, ou se ele tem que animar ou não. Como ele vai fazer, o designer vai descrever. Eu vou colocar na parte do meu controller aqui apenas a lógica de apresentação que é necessário. Ora esse botão aparece, ora ele não aparece. Ora eu toco uma animação, ora eu não toco uma animação. Então esse contrato, ele vai definir para mim o que é necessário ou o que eu vou ter que chamar dentro dessa camada. O que o designer tem que me entregar. E com isso agora eu começo a me preocupar apenas com as minhas regras de negócio. Como eu apresento os cálculos, as chamadas, como ou quando eu chamo o meu módulo. Então, quando eu faço essa separação simples de dar a responsabilidade única para o designer e separar toda a parte de visualização e de quem cuida dos meus elementos visuais, eu não tenho mais um controller aqui. A partir desse momento, essa camada muda de nome, porque eu já não controlo mais tudo, e passa a se chamar Presenter. Então essa é a primeira separação que a gente cria. E esse é exatamente a base do modelo MVP. Então quando a gente tem um MVC, essa separação simples entre a camada de visualização, de entregar para um designer e falar assim,
faça todos os elementos visuais, programe todas as animações, a camada da view é de responsabilidade. Aqui a gente começa a tratar somente lógica de negócio. Então a gente fez uma separação simples e com essa separação simples a gente tem um outro padrão de arquitetura que seria o MVP. Beleza? Só que tem um padrão de arquitetura que também pode ser representado por esse diagrama. Qual é a diferença dele com o presenter que a gente tenha? Imagine que hoje aqui eu sou sozinho. Tem somente eu trabalhando para tomar conta de todas as partes do meu model e toda a parte de design aqui, por exemplo. Então, um segundo padrão de arquitetura permite que eu contrate um segundo programador que também entenda desse processo, por exemplo aqui embaixo, que vai trabalhar em paralelo comigo. Quando eu tenho esse segundo programador sem braços, vamos colocar braços nele, porque ele precisa programar, né, gente? Quando eu tenho esse segundo programador aqui, eu começo a interagir com a minha view da mesma forma que eu interagia sozinho e começo a interagir com o meu model da mesma forma. Qual é a diferença? Cada um começa a controlar um espaço específico dentro da minha camada visual. Quando eu começo a controlar essas camadas em espaços específicos, eu posso chamar esse modelo, na verdade, em vez de chamar ele de presenter, podemos chamar ele de viewModel. Então, o padrão MVVM que a gente enxerga, no caso, quando a gente estuda padrões, o padrão MVVM nada mais é do que o padrão do próprio MVP, só que ele pode ter um ou múltiplos, no caso, presenter, que vai fazer esse binding entre a minha view e entre meu model. Então imagine que minha tela tem duas funcionalidades distintas. Ora ele seta essa camada superior, ora ele trabalha com essa camada inferior. Então eu posso trabalhar com esses caras em view models diferentes. E uma característica precisa do viewModel é o binding de duas vias. Então, o que eu seto aqui, ele automaticamente troca no meu model, o que chega do meu model, ele automaticamente seta aqui. Então, ele é uma característica específica do viewModel, que você pode ter uma ou mais camadas de viewModel para a mesma interface, digamos assim. Então, essa é a segunda base aí, o segundo modelo que a gente consegue apresentar simplesmente com a separação da nossa view. Aí, a forma como você trabalha esses caras dentro dele pode ser numa camada de um MVP ou de um MVVM, por exemplo. Lembrando que o MVVM você ainda precisa do binding de duas vias. E aí, quando eu falei no começo que o padrão que o Google entregava para a gente inicialmente era trabalhar diretamente com o MVC e ele começa a mudar, é porque o Google nos dá agora uma camada de viewModel pronta. E a gente fez o uso dela nos nossos testes anteriores. Então eu consigo, por exemplo, lá na minha tela de login, criar um viewModel que ele vai conversar direto com os meus componentes, fazer o binding dos objetos que eu preciso, validação, chamar o serviço e fazer o login. Mas se eu tivesse um cadastro específico que na parte de cima seja cadastrar e a parte de baixo seja logar, eu poderia separar em dois viewModels. O viewModel de cadastro e o viewModel de login que trabalhariam com a mesma tela com o bind de duas vias operacional. Então, quando a gente começa a trabalhar agora com MVVM, já é a arquitetura que o Google entrega para a gente de uma forma elegante de se trabalhar. A gente já começa a conseguir quebrar as nossas classes, quebrar as nossas camadas de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais elegante de se dizer. E isso facilita muito na hora que a gente vai fazer a manutenção do nosso código. Porque agora eu já tenho aqui na camada superior, que seria o login, por exemplo, eu já conseguiria... Toda vez que der problema no login, eu iria conversar comigo, por exemplo, para tirar aquela satisfação, para resolver aquele problema. Então eu poderia simplesmente olhar a camada de login viewModel, que toda a minha regra de login estaria ali. Só que, apesar da tela ser a mesma e eu ter o cadastro também, eu falaria com o segundo programador aqui, porque ele teria essa responsabilidade de entregar essa lógica para mim. Então essa segunda camada teria todas as regras, por exemplo, do cadastro. Então isso é uma estrutura interessante para a gente na hora que a gente começa a separar de uma forma mais organizada as regras de negócio.
que a gente consiga entender exatamente aonde está cada regra, e isso facilita a manutenção, evita bastante erros aí na hora da produção do nosso código. Beleza? Vou apagar aqui o nosso segundo ViewModel para a gente voltar a conversar da nossa estrutura. Porque a gente ainda precisa fazer algumas separações específicas. Quais são essas separações específicas? Hoje eu ainda detenho todo o conhecimento da aplicação. Então eu separei aqui, gerei um contrato com o meu designer para separar toda a parte de interface. Só que eu ainda tenho que entender qual é a regra da minha aplicação, entender qual que é a lógica que tem que ser aplicada, aplicar, fazer a implementação. Eu ainda trato de toda a regra de apresentação e a regra de negócio num lugar só. Então, voltando à contratação aqui de pessoas específicas, em vez de trabalhar só comigo, eu posso contratar nesse momento um PO do meu projeto. Então vou contratar aqui um PO, meu Project Owner, que vai ser o responsável por entender as regras de negócio. Vai ser o responsável por separar um pouco a camada que a gente tinha ali de operação, que estava tudo aqui no meu ViewModel inicialmente. E como tem eu vou voltar para Presenter também, que é uma parte que eu esqueci, porque eu preciso, na verdade, chegar na nossa arquitetura. Então, em vez de chamar de ViewModel, eu volto a chamar de Presenter. Voltei a chamar de Presenter. Então eu vou gerar um contrato aqui com o meu PO, que eu vou especificar para ele exatamente aquilo que ele tem que me entregar, aquilo que ele tem que fazer e aquilo que eu preciso para que eu opere. Quando eu contrato um PO, eu consigo criar aqui uma outra camada, que é uma camada específica para tratar as minhas regras de negócio. Por quê? Porque ele vai resolver esse ponto da regra de negócio para mim. Ele vai resolver aquilo que o usuário está querendo. Então, quando a gente faz isso, a minha camada aqui nessa lateral não é mais simplesmente acessar os meus models diretamente. Nesse caso aqui, eu vou ter que acessar uma nova camada que vai me descrever quais são as regras específicas que eu preciso operar, que eu preciso realizar na minha aplicação para que ela funcione da maneira adequada. Então, quando eu chamo ela, eu quero simplesmente descrever. Se eu tenho um objeto que a minha regra é calcular 2 números, eu quero que ela some para mim. Eu não quero tomar conta disso. Então, nesse momento, eu separo isso numa camada que vamos chamar de Interactor. Todas as regras de negócio. Então, tudo que ele tem que fazer, eu quero simplesmente passar aqui. Então, todas as regras que foram definidas com o meu cliente vão partir desta camada. E o que isso implica? Como é que fica agora a minha camada de Presenter que detinha todo esse conhecimento? O Presenter agora, como ele tem que trabalhar a view, eu tenho as minhas regras agora somente de apresentação. Agora o Presenter, a apresentação. Agora o Presenter, ele é responsável simplesmente por essa operação. Então, na hora que eu chamo o Interactor e falo, Interactor, soma esse valor. Na hora que ele chega aqui no Presenter, o Presenter pode fazer uma transformação desse valor numérico para mim para uma string que vai ser apresentada. Então, ele vai fazer simplesmente a conversão do resultado da minha regra de negócio para algo que seja apresentável. Então eu posso lá esconder o meu botão, colocar uma animação, tocar alguma coisa, ir para outro lugar. Então nesse momento aqui, assim que minha execução foi bem sucedida, eu quero que ele simplesmente vá para um outro lugar, que ele faça algo diferente, que ele vá para uma nova tela ou chame uma nova tarefa. Então isso é de responsabilidade do meu Presenter. Ele começa a cuidar somente da minha apresentação, daquilo que eu tenho que apresentar ou não. E meu Interactor, através do meu PO, do contrato que eu defini com ele, vai definir exatamente e implementar as regras de negócio, trabalhando diretamente com os models que a gente tinha anteriormente. Então a gente tinha aquela camada de models e ela continua aqui.
Então, quem começa a conversar com nossos módulos, com as nossas bibliotecas de terceiro nesse ponto, é o Interactor, que foram aqueles módulos que a gente criou. Por quê? Porque ele está com a regra de negócio. Existe uma diferença de conceito dos módulos que o Interactor acessa e do porquê que eu coloco ele ali. Porque, na verdade, para tudo que eu vou resolver um problema, ele vai ter que acessar. Nada impede da minha camada de apresentação ter um model ou uma biblioteca específica para me ajudar a tomar as decisões de apresentação, por exemplo. Nada impede daqui a gente ter uma biblioteca específica que vai nos ajudar a fazer uma animação, por exemplo, num eixo específico. Então, essa camada vai cuidar da visualização realmente dos nossos objetos. Essa camada vai cuidar de toda e qualquer regra de apresentação e essa camada do Interactor passa a cuidar somente da nossa regra de negócio, de tudo aquilo que nossa aplicação realmente precisa fazer. Só que aí temos mais um problema. Esse cara ainda é responsável por muita coisa. E um dos princípios do Solid, que praticamente todo design pattern é baseado, é o princípio da responsabilidade única. Ele ainda tem que fazer chamadas a models completamente diferentes. Então eu ainda preciso acessar um banco de dados, ainda preciso acessar a minha camada de network. Então a gente precisa de mais pessoas para trabalhar para que tenham uma responsabilidade única aí no nosso projeto. Beleza? Então, nesse caso, precisamos contratar mais pessoas para que eles consigam dar suporte por Interactor para que a gente consiga operar da forma correta. Então, se eu estou falando para o meu Interactor que às vezes ele tem que acessar um banco de dados, a responsabilidade de trabalhar com um banco de dados é do nosso DBA, por exemplo. Então eu preciso contratar uma pessoa que tenha um conhecimento específico em DBA, que trabalhe com o banco para mim. Se eu estou falando que ele também precisa acessar a nossa camada de network, se eu preciso trabalhar com o meu ambiente externo, no caso, eu posso falar que eu preciso ainda de um segundo profissional aqui, que é o cara que vai cuidar da nossa infra, por exemplo. Que ele vai ter que fazer a operação trabalhando por fora. Novamente, vamos trabalhar com um contrato. Por quê? Porque ele tem que saber aquilo que ele tem que me entregar e com que ele vai ter que trabalhar no final. Então eu tenho que ter camadas específicas para operar com cada um deles. E nesse caso, eu passo a não acessar mais o meu model diretamente. Eu passo a acessar esses profissionais de forma específica. Então o meu profissional de infraestrutura aqui, que ele tem um contrato já pré-definido com a gente, ele vai cuidar da camada de remote. Então ele vai cuidar para mim de tudo que seja remoto, de tudo que tenha uma requisição externa. Por quê? Porque ele é um profissional que conhece desse problema e sabe operar naquela camada. Da mesma forma o DBA, ele vai cuidar com tudo que tenha o meu local. Tudo que seja o meu local Data Manager, no caso, e o meu Remote Data Manager, onde eu quero trabalhar com os dados locais ou os dados remotos, eu vou pedir para operacionar através desses senhores. Então, Remote Data Manager. Então, eles vão ser responsáveis por operacionar essas camadas específicas para mim. Com os contratos deles, então o meu Interactor agora, ele passa a solicitar que o DBA faça uma query no banco, que salve alguém no banco, que opere com um banco. Quando a gente está trabalhando, no caso, no projeto com pessoas, ele vai ser o responsável por entregar as procs propriamente dita para a gente. Então, toda vez que eu tiver uma regra de negócio, que no final eu preciso armazenar uma informação, eu vou estar solicitando para esse profissional. E a mesma coisa que toda vez que eu tiver uma regra de negócio específica para o Data Manager, eu também vou estar pedindo para aquele profissional. Então a gente está vendo aí que a minha comunicação sempre é feita através de contratos. Eu solicito para que essas pessoas execute para mim as requisições da qual o meu projeto precisa e da qual eu especifiquei. Então é importante que você tenha o contrato porque ele é a sua documentação. Se você precisar contratar um outro profissional para o lugar desse DBA, esse contrato é o que vai definir aquilo que você precisa fazer.
aquilo que você precisa trabalhar, no caso. Então, essa é basicamente a estrutura Viper por si só. Por que Viper? View, Interactor, Presenter, faltou uma parte. Esse cara aqui inteiro é a nossa entidade. Então, tudo que tem a ver com dados, ele trabalha como entity, que é a entidade. Então, como ele tem os data manager, ele vai trabalhar com a entidade, que é o E. E agora, eu preciso de um terceiro cara, que seria o R. E quem seria o R nesse caso? Eu poderia falar aqui que o R seria o meu Project Manager, por exemplo. O R é o cara que tem que unir toda essa galera. Eu tenho todo mundo operando em conjunto, mas eles ainda conversam com poucas pessoas. A View vai conversar só com o Presenter está conversando com o Interactor conversa com os dois locais. Porém, como é que eu crio uma estrutura que seja condizente para que todo mundo se converse? Nesse caso, eu posso contratar lá o meu Project Manager, que é o responsável por colocar todo mundo para trabalhar em conjunto. Então o Project Manager aqui, ele é o cara que conhece todas essas camadas, conhece todos esses profissionais e coloca a informação junta. Ele é o cara que assembla o módulo, como a gente fala, que é quem coloca todo o módulo para trabalhar como uma unidade. E esse Project Manager, ele então é uma camada que nós chamamos de router. Por isso o R. Então essa é a necessidade da gente ter o R no final do Viper. A gente precisa de uma camada ainda adicional que saiba colocar todas essas camadas, que saiba instanciar o nosso módulo de uma única vez, que faça com que eles operem todos juntos para trabalhar e tem uma tarefa adicional que é descrever as nossas rotas, como um Project Manager. Para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer. Então se eu falo que o meu módulo Viper é responsável por uma feature, quando eu termino a minha feature, o que eu preciso fazer? Então é de responsabilidade também do Project Manager. Falar, se você fez o login, você vai para a tela principal. Se você clicou num projeto, você vai para a tela de detalhes do projeto. Então o nosso Project Manager, ele é o cara que vai orientar todas os próximos passos, no caso, da nossa aplicação. Então, quando a gente fala do Viper, é de responsabilidade dele determinar quais são as rotas possíveis para cada conjunto de informação, para cada feature que a gente está trabalhando. Então, aqui a gente tem o Viper por si só. Então, se vocês forem procurar a estrutura Viper na internet, é basicamente uma estrutura dessa que vocês vão encontrar. Só que no nosso caso, a gente coloca uma camada adicional ainda, que para nossa estrutura fez sentido, mas ela não é do Viper em si. Qual é essa estrutura? Eu ainda tenho que tomar algumas decisões quando eu estou falando no Interactor de aonde eu pego a minha entidade. E essa camada não faz sentido se a gente estiver trabalhando no nosso Interactor, por exemplo. Porque para o meu Interactor, ele precisa cuidar da regra de negócio. Então, no meu Interactor, na hora que eu peço uma informação, para mim é indiferente de onde essa informação vem. Para mim é indiferente se ela está vindo do local ou do infra, por exemplo. Eu quero que ela simplesmente venha informação, quero os dados do usuário, quero os dados do projeto, e eu quero aplicar aqui para mim as regras de negócio no meu usuário, as regras de negócio do meu projeto. Mas pegar ele de um lugar ou de outro, para mim não é importante. Que é o caso que a gente tem no login. O meu login, na hora que eu vou executar o login, eu quero simplesmente um usuário logado. Agora, se ele vai lá no serviço externo, salva esse cara no banco antes de me devolver, para mim não é interessante no Interactor, porque ele não é uma regra de negócio, ele é uma regra de requisição de dados. Então, nesse caso, a gente coloca uma camada adicional entre o Interactor e as nossas camadas mais abaixo dos nossos dados. Então, nesse momento, eu contrato um novo profissional aqui, que eu sinceramente não consigo achar um nome para ele, me desculpem por isso.
mas a gente precisa de um novo contrato para esse meu profissional, e a gente chama essa camada específica de repositório. Então o meu repositório, ele é o responsável por se comunicar aqui com os meus remote ou local data manager. Então quando eu tenho uma camada um pouco maior, quando eu tenho mais camadas de data manager, na verdade, então eu coloco uma camada adicional chamada de repositório, que é quem vai cuidar, se ele vai pegar do remote ou se ele vai trabalhar no local. Então todas as regras de requisição dos dados, se ele está no banco, se ele vai acessar pela internet ou qualquer outro local, eu vou colocar na minha camada de repositório. Lembrando que tem muitos lugares que não colocam ele como uma estrutura do Viper por si só. Mas dentro do Viper, dentro da nossa estrutura, o repositório também faz parte das nossas entidades. Ele simplesmente faz a requisição e cuida das regras de aquisição dos nossos dados aí. Então, com isso, a gente tem toda a estrutura que a gente precisa para operar. Toda a estrutura do Viper funcional quebrados em camadas. Qual é a importância? Agora eu sei exatamente o que cada camada faz e onde eu procuro cada informação. Então, quando eu falo que esse quadrado todo é o meu módulo Viper, e voltando para o nosso projeto que a gente estava trabalhando, eu posso falar que esse é o meu módulo de login, eu vou saber, por exemplo, que essa camada ela vai ter a apresentação dos meus dados, então ele vai ter lá na minha tela, no meu XML, os campos específicos que eu tenho que operar. Ele vai cuidar de fazer a apresentação de mensagem de erros. Preciso apresentar um toast, que foi o que a gente fez, apresentando mensagem de erro, mensagem de sucesso. Preciso apresentar a informação de erro no meu layout lá, quando ele coloca uma informação vazia e manda ele submeter, por exemplo, para o formulário, ele não passa na validação. Toda essa parte de tratativa está nessa camada. Na camada de apresentação, eu vou ter a regra de validação dos meus campos, vou ter a regra de, quando eu iniciar a minha apresentação, eu preciso setar os dados iniciais, que foi o mock que fizemos com o token, com o refresh token. Eu vou ter a regra de, quando ele apertar no botão, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a validação dos meus dados e chamar uma regra de negócio no Interactor, que é para ele fazer o login propriamente dito. Então todas essas regras estão aqui. E caso o login seja bem sucedido, eu vou avisar para o meu router que é para ele ir para uma outra tela. Então meu router vai trabalhar nesse roteamento de telas. Então eu já sei que a parte de ir para outra tela vai estar nessa camada. Quando eu vou para a camada do Interactor, eu já tenho certeza aqui que aqui vai ter a regra de login, que nesse caso é simplesmente chamar um serviço. Eu preciso de um usuário logado. Resolva para mim. Então ele vai pedir para o repositório que ele logue aquele usuário. Nesse caso a gente não tem uma regra de negócio específica. Poderia ser que no retorno do usuário eu precise setar alguma informação no usuário, eu precise trabalhar o usuário de alguma forma. Então nesse momento eu aplicaria uma regra de negócio. No nosso login eu só peço para que o repositório me dê um usuário logado. E meu repositório vai tomar a responsabilidade de resolver esse problema para mim. Vai tomar a responsabilidade de pedir para que o remote faça o login, execute aquele login. Se for bem sucedido, vai pedir para que o local data manager salve o nosso token, por exemplo. Porque ele precisa persistir aquele cara. A partir do momento que ele persiste o dado, ele já sabe que ele precisa pedir para o remote os dados do usuário, porque é o que o meu Interactor está esperando de retorno. Vai fazer a transformação específica, vai pedir para que o local salve no banco, porque ele que cuida do banco, e ele vai devolver esse usuário logado. E aí vem uma informação importante. Todos os dados de operação da camada de entidade não devem vir por um Interactor. A única coisa que trafega do Interactor para cima são nódulos. São pojos para apresentação na nossa view. Então aqui eu não posso receber um user response, porque quem trabalha com user response é esse cara ou esse que sabe fazer a requisição dos dados.
Eu não posso devolver aqui um user helm, porque quem salva no banco e trabalha com user helm é esse cara e esse cara que precisa fazer a manipulação desses dados. Então, para cá, eu preciso devolver só o usuário. Então, nada que tenha um sufixo, teoricamente, pode sair da nossa camada, porque aqui eu tenho que operar com o usuário que vai ser apresentado na minha tela. Então, com isso, a minha camada de apresentação de dados fica muito mais simples. Porque aqui eu posso receber um user response que tem 30 campos. Eu posso fazer uma transformação desse user response para um cara que tem 10 campos e salvar no banco da forma que eu preciso, porque são camadas isoladas. Porém, a minha apresentação, do jeito que ela está feita hoje, ela só precisa do nome do e-mail. Então, o meu usuário que trafega aqui até as camadas superiores, deve ter somente nome e e-mail. Ele não precisa conhecer a complexidade do seu banco, não precisa conhecer a complexidade do seu modelo. A sua view precisa conhecer simplesmente aquilo que ela precisa apresentar. E essas transformações podem ser feitas em qualquer uma das camadas. Porém, na camada mais baixa, os objetos com sufixo, seja ele de response, request ou helm, que é o que trafega no caso de forma externa, não pode passar do interactor. Beleza? Então esse é o nosso Viper por si só. Preciso ter todas as camadas? Obviamente que não. Se eu tenho um projeto institucional, por exemplo, vou criar um aplicativo institucional que ele é fixo. Por que eu vou contratar um DBA? Não tenho necessidade. Posso vir aqui e contratar só o designer que vai fazer o desenvolvimento do layout para mim. Então, nesse caso, eu teria que ter só as regras de apresentação, as regras de roteamento e a minha view. Então, não preciso ter todos os profissionais em todos os módulos. Então, vai da análise que você está fazendo. Preciso ter um momento na minha aplicação que eu vou salvar as coisas no banco, mas não preciso fazer nenhuma requisição externa. Então, eu não preciso do meu responsável de infra. Preciso só do meu DBA. Então, eu vou trazer ele até o interactor. Nesse caso, como eu não preciso fazer regra de onde eu pego os negócios, não preciso nem do repositório. Posso simplesmente pedir para que o meu DBA já resolva esse problema diretamente, por exemplo. Então isso já me resolve bastante aí o problema de complexidade. Você passa a contratar só os profissionais da qual você necessita para fazer aquela tarefa em específico, nada mais do que isso. Você pode ter um momento que você não tenha nem DBA e nem infra, mas eu tenho uma regra de negócio muito robusta, por exemplo. Tenho que fazer contas, tenho que fazer transformações e afins. Então eu vou vir aqui até a camada do interactor e o interactor resolve isso para mim. E aí você pode injetar também os dados aonde você quiser. Então o Viper, ele separa exatamente a responsabilidade em cada camada. Então cada camada deve cuidar somente daquilo na qual ela é responsável. Eu não posso ter um request dentro daí da minha camada de Local Data Manager, porque ali ele tem que ter somente a parte de banco, por exemplo, ou as coisas que são salvas localmente. Então aqui é um dos princípios de Solid que a gente já começa a enxergar. Um outro princípio muito interessante do Solid é que você não pode depender de uma implementação. Então é por isso que a gente cria um contrato com o DBA, porque eu não posso depender do profissional que a gente contratou aqui. A partir do momento que esse profissional ele não me serve mais, eu tenho que trocar por outro profissional, o outro profissional tem que chegar aqui, ler esse contrato e executar essas mesmas tarefas que estavam pré-definidas. Então aí é um segundo princípio do Solid. Eu não posso depender de implementações. Vou depender sempre de classes abstratas, sempre de contratos. Ou, no nosso caso, interfaces. É ela que vai determinar para mim o que aquela camada precisa fazer. Independente se é esse profissional ou outro profissional qualquer, independente se é uma implementação que a gente fez salvando no Helm, ou se é uma implementação que a gente fez salvando no SQLite, ele tem que salvar as coisas da mesma forma. Então, quando a gente depende de contratos, quando a gente depende de abstração, as nossas camadas que se utilizam desse serviço continuam funcionando. Então, essa é a arquitetura Viper. Esse é um modelo de apresentação. Alguma dúvida, algum ponto que ficou? Então, agora passamos para a implementação desse cara propriamente dita. Beleza? Vamos dar uma ajustada aqui no layout